Vou esperar só o pessoal entrar ali. Bom dia a todos. É uma alegria, uma satisfação enorme abrirmos mais um workshop de nutrição e câncer. Todo ano eu erro que número é esse workshop, tá? Então eu não vou nem ousar falar, mas assim, eu acredito que esse seja o 7º ou 8º Congresso de Nutrição e Câncer dentro do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu quero iniciar agradecendo principalmente a Abrale e o movimento Todos Juntos contra o Câncer por essa oportunidade, principalmente de colocar a equipe multi dentro desse cenário da oncologia. Essa é uma oportunidade de trabalhar essas articulações, não só no cenário do que a gente trata em relação à clínica, mas principalmente as articulações políticas. Hoje nós teremos 2 painéis. Esse painel inicial a gente vai falar um pouco mais sobre saúde da mulher no tratamento oncológico. E o segundo painel a gente vai entrar com políticas públicas. Eu espero que essa sala também esteja bem cheia, porque nós, dentro do movimento, somos defensores de políticas públicas e a gente não tem atuação sem políticas públicas. Então, eu vou sempre puxar essa sardinha. Quero agradecer, em nome de todas nós do Comitê de Nutrição, a presença de todos vocês, inclusive quem está com a gente aqui no online, que não pôde estar presente presencial. É sempre uma oportunidade muito grande de conhecimento, uma oportunidade de trocas. Mais do que qualquer aula, o nosso workshop de nutrição é um conhecimento muito amplo e a gente troca muito com o paciente, com profissionais, e com engajadores. Queria só fazer um destaque. Quem é profissional da saúde? Caraca! E quem é paciente? Maravilhoso. Sempre tem quem é os dois. Sempre tem quem é os dois. E quero também agradecer uma pessoa que não está presente aqui com a gente, porque, infelizmente, ela está na residência, que é a Isa Novelli, meu braço direito e meu braço esquerdo, e parte do nosso comitê. A Isa está fazendo medicina, ela vai ser nossa nutrimédica, e ela está no internato, então ela não pôde estar presente fisicamente, mas ela está aí com a gente no online. Então, vamos iniciar. Hoje, o nosso objetivo vai ser trazer um pouco mais de evidência científica, experiências e múltiplos olhares em relação à saúde da mulher. Então, para iniciar, quero convidar nossos membros do Comitê de Nutrição, Grazi Ravassi, Ilana Marques e Ana Laura Bordinhão, para compor a nossa mesa. E o nosso querido Jarson, que não pode estar presente, mas está online aqui com a gente para compor a mesa, essa mesa maravilhosa. Ele já entra online? Será que já aparece o rostinho dele? Não sei. Já estão me ouvindo? Não. Vamos lá. Então, para abrir o nosso painel, eu vou convidar a Grazi, que é doutora. Eu vou falar bem rápido esses currículos, tá, gente? Porque, assim, eu vou até mostrar para vocês a minha colinha, porque é impossível todos esses, mas tudo bem. Que é doutora em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, com formação em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Vou botar aqui que fica... Oi, Jarson. Olá. Querido, obrigada pela presença. Prazer. Obrigada. Membro da equipe de nutrição da Abrale e coordenadora da pós-graduação de nutrição oncológica da Prate Ensino. E ela vai falar sobre menopausa e câncer, quando a nutrição reescreve o destino. Só um ponto importante, antes da Grazi começar, a gente vai disparar um QR Code, e aí quem tiver perguntas pode ir mandando dentro desse QR Code, e no final, espero que dê certo, a gente vai abrir para as perguntas e um debate, para que a gente consiga falar um pouco mais sobre as dúvidas e discutir um pouco mais sobre esses assuntos. Pode vir, Gra. Obrigada. Bom dia! Tudo bem? Obrigada, Vi. Aqui. Obrigada, meu amor. Eu queria começar agradecendo a todos vocês por separar um tempinho para estar aqui conosco, que a gente aproveite o nosso momento, não é verdade? Que a gente saia daqui mais rico do que entrou. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra fazer parte desse comitê, ao lado de amigas e profissionais que são donas do meu mais profundo carinho e respeito. E vocês já ouviram aqui, né, a minha formação, não vou me estender ao longo desse assunto, que a gente tem muito mais coisa para falar, mas eu comecei a minha trajetória profissional na área acadêmica, mas o que realmente me faz feliz é estar aqui
é ensinar, aprender, esse olho no olho, né? Esse compartilhar e impactar positivamente na vida de vocês. E, portanto, eu queria começar essa aula olhando para cada uma de vocês, mulher, mãe, profissionais, né? Que, em meio à jornada oncológica, se veem diante de mais um desafio, que é a menopausa, que muitas vezes é uma transição que acontece de maneira abrupta, ela é intensificada pelos tratamentos antitumorais e as queixas como fogachos, insônia, dores, né, mudanças de humor, queda de libido, mudança no corpo, elas parecem invisíveis e muitas vezes são negligenciadas. Mas nós somos, vocês são muito mais do que pacientes, são mães, filhas, esposas, profissionais ativas, cuidadoras do lar e merecem ter as suas vozes ouvidas, as suas dores acolhidas, suas vidas vividas com plenitude. Então, gente, essa aula é um convite para olharmos juntas para essa fase, com carinho, conhecimento e estratégias que realmente vão fazer a diferença na nossa vida, né? Vamos entender um pouquinho melhor sobre menopausa. Eu acho que a grande maioria de vocês já sabe, mas a definição clínica de menopausa é a parada permanente da menstruação resultante da perda irreversível da função folicular ovariana, diagnosticada após 12 meses consecutivos de amenorreia sem causa patológica, né? Ela tem uma idade média aí de 50 anos e ela pode ser causada pelos tratamentos antitumorais. E ela causa um impacto importante na fisiologia, no metabolismo, porque ela é caracterizada pelo declínio dos hormônios, como progesterona e estrógeno. E isso afeta. Essas alterações metabólicas e fisiológicas, elas resultam em diversos sintomas clínicos que afetam muito a qualidade de vida da mulher, como, por exemplo, alterações no sistema nervoso central, sintomas vasomotores, como os fogachos, os suores noturnos, a insônia, alterações de humor, perda de memória, né? Quem aqui não foi lá, eu tinha que fazer alguma coisa, vou lá na cozinha, o que é que eu tinha que fazer mesmo? Aí a gente volta lá para onde a gente começou, para relembrar, não é? Isso daí é... E o medo de esquecer a hora que está dando aula? E o medo de esquecer quando está no trabalho, não é? E isso acontece numa fase da vida onde a mulher ainda é muito ativa. Até pouco tempo atrás, a menopausa era quase uma sentença de que a mulher já não servia para muita coisa. Hoje em dia, não, né? 50 os novos 30. Então, essa mudança nos atrapalha demais, né? Mudança na pele, na estrutura do cabelo, queda de libido, mudanças metabólicas. Então, é o ganho de peso, a cintura, aquela pochetinha que você fala, não tinha isso antes, agora tem a pochetinha aqui do lado. Redução da massa muscular. Não fez exercício 2 dias, você respirou, pronto, engordou 1 quilo. Não é? Parou de se exercitar, a massa muscular parece que vai embora. Você, ai, meu Deus, é uma dificuldade, né? Prejuízo do controle de fome e saciedade, aquela vontade a mais de comer doce, né? Síndrome metabólica. Nessa fase aumenta muito o risco de doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas, né? Obesidade. E esses sintomas eles são reais e impactam diretamente na qualidade de vida. Então, ignorá-los não é uma opção mais. Graças a Deus, né? Dentro de um cenário global, aqui, mais de 1 milhão de mulheres vai entrar na menopausa até 2030. Cerca de 80% das mulheres sofrem esses sintomas chatos da menopausa e cerca de 20 a 30% experimentam sintomas intensificados da menopausa. Então, com o aumento da expectativa de vida, muito mais mulheres ainda vão experimentar esses desconfortos aí da menopausa. Então, essas mudanças afetam múltiplos sistemas do corpo, atuando e tornando, então, a nutrição uma ferramenta essencial que pode nos ajudar no manejo dos sintomas e na prevenção de doenças crônicas.
Primeiro, para a gente começar a interferir aí nessa fase da menopausa e tornar essa fase uma oportunidade para a gente virar esse jogo, tá? Pensando do ponto de vista nutricional, qual é a primeira coisa que a gente tem que é cuidar dessa mulher? É do estado nutricional dela. Então, uma boa análise da composição corporal pode nos ajudar. Evitar usar só o IMC como um ponto de corte, né, para a análise do estado nutricional. Então, usar uma bioimpedância pode nos ajudar a identificar a quantidade de gordura corporal e massa muscular. Então, tentar entender como é que está essa força e função muscular. Então, identificar e antes que apareça a sarcopenia, que é a queda da massa muscular, função de massa muscular e aumento de gordura corporal, porque isso tem associação com todos os eventos adversos da menopausa, então a gente precisa corrigir e olhar com carinho para todo o cálculo das necessidades nutricionais. Então, tem aí, teoricamente, uma redução, quando essa mulher está acima do peso, uma redução de cerca de 500 a 700 calorias por dia, já começa a ter um efeito significativo nessa composição corporal. Como estratégia de perda de peso, então, cerca de meio a 1 quilo por semana parece ser interessante, porque é mais fácil de manter, né? Então, isso ajuda a manutenção de massa muscular. Cuidado com dietas muito restritivas, pelas deficiências nutricionais, né? Porque elas não são sustentáveis a longo prazo. Então, vejam que quando a queda é de pelo menos 5 quilos, você já tem uma melhora de cerca de 30% da tolerabilidade das ondas de calor. Sempre e inegociável é a prática de exercícios físicos nessa fase, né? E uma outra coisa muito importante, gente, consumir proteína todos os dias. Eu acho que é um dos erros mais comuns no consultório. É essa baixa do consumo de proteína durante essa fase da menopausa. Proteína, né, ela tem um pouquinho mais de difícil digestão mesmo. Carboidrato é muito mais gostoso, é muito mais fácil de comer. Então, uma dieta aí com cerca de 1,5 gramas por quilograma de peso por dia de proteína já ajuda bastante, tá? Dependendo do paciente, você pode aumentar até um pouquinho mais. Alguns exemplos para vocês, para facilitar a vida de vocês. Antes que eu esqueça, eu vou disponibilizar essa aula em PDF para vocês, tá? Então, depois, aí no final da aula, eu só falo para vocês, a Prati Ensino vai ajudar a gente a disponibilizar, e aí vocês vão ficar com a aula para vocês, tá bom? Algumas fontes proteicas, né, algumas sugestões de fontes proteicas para cada momento do dia, olha, café da manhã, ovinhos mexidos, tofu, iogurte natural com sementes, no almoço e jantar, incluir mais frango, peixe, carnes magras, ovos cozidos ou omelete, grãos, gente, não esqueçam dos grãos, né? A sugestão do consumo de proteína envolve também que metade das proteínas diárias sejam de origem vegetal, né, que faz bem para o intestino, para a microbiota. A nossa rainha da microbiota está aqui, ela pode me endossar aqui, né, Ilana? Grãos como lentilha, grão de bico, arroz e feijão. Nos lanchinhos, pasta de atum com cenoura, panquequinha de aveia com ovo, pasta de grão de bico, whey, né, quando não for possível atingir as necessidades via alimento, a gente pode usar alguns suplementos, né? A proteína ela também é importante para a manutenção da saúde óssea, que também é prejudicada nessa fase da menopausa. Vejam que a gente tem, no período da pós-menopausa, uma perda anual de cerca de 2% da massa óssea e cerca de 10 a 12% da densidade mineral óssea na coluna e no quadril, e isso está associado com maior dores, né, dificuldade de movimento. Então, algumas recomendações práticas aqui para a saúde óssea: mantenha a vitamina D, mantenha níveis bons de vitamina D. Então, olha lá no exame de sangue, cerca de 40 a 50, né, ou uma suplementação diária de cerca de 2.000 UI por dia. Cálcio. Alguém? Esse daí não sei. Esse daí eu esqueci de apagar.
Erros de digitação. Eu tenho uma tabelinha, às vezes, que eu monitoro alguns pacientes, e daí eu copiei e colei. Não, pode. Se a vitamina D estiver baixa, pode. Até subir, você pode usar. Só de outubro a março, que não. Meu, nada a ver isso daí, né? Ai, desculpa, gente. Cálcio. Cálcio, a preferência é via alimentos, né? Mas manter uma ingestão de cerca de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. Também manter níveis bons de vitamina C, cerca de 100 miligramas por dia, para uma síntese adequada de colágeno, e sempre manter uma ingestão adequada de proteína. Leite e derivados, gente, tem um suporte aí importante também para essa fase de menopausa. Aqui tem alguns estudos que mostram principalmente a ação de alguns alimentos fermentados, como, por exemplo, o iogurte. O iogurte ele mostra uma associação negativa com todos os sintomas da menopausa, e especialmente eficaz em mulheres com IMC normal, né? Também é uma fonte importante de cálcio e vitamina D, essencial para a saúde óssea, e tem uma participação importante na função cognitiva, né? Também outro fator importante que se prejudica durante a menopausa, né? Esses alimentos contêm algumas proteínas importantes, como a alfa-lactalbumina, que melhoram a performance cognitiva e reduzem, estão associadas com redução aí de ansiedade. Na menopausa é muito comum a gente observar desequilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Existe um desequilíbrio do metabolismo dos carboidratos, como eu já comentei, por isso é importante também equilibrar com boas fontes de proteína. E para a gente reduzir um pouquinho o risco de diabetes nessa fase, algumas ações são importantes, como, por exemplo, cuidado com o excesso de carboidratos durante o dia, no máximo 120 gramas de carboidrato por dia, de preferência ricos em fibras, cuidado com o açúcar adicionado, cuidado com os alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares. Então, eu dei um exemplo para vocês aqui de fontes de carboidratos, para vocês terem uma ideia desses 100 gramas de carboidrato por dia, tá? Então, olha, todos esses alimentos contêm cerca de 20 a 25 gramas de carboidrato, como a batata inglesa, 80 gramas de arroz, 3 colheres de sopa de aveia, 1 concha de feijão. E para ajudar nesse controle glicêmico, só controlar o carboidrato ajuda. Se a gente incluir fibra, é muito melhor, né? Então, vejam, para evitar diabetes, ou para aquelas pessoas que já estão caminhando para uma resistência à insulina, aumentar o consumo de fibras. Cerca de 30 a 50 gramas de fibra por dia. Isso é muita coisa, gente. Quando a gente pergunta para o nosso paciente, você come salada? Como? Manda uma foto. Aí tem uma coisinha de brócolis, uma folha de alface, 2 rodelinhas de tomate. Não vale, né? É ou não é verdade? Esse não vale. Então, eu coloquei também alguma ideia aqui de alimentos fontes de fibra. Todos que eu coloquei aqui têm, em média, 5 gramas de fibra. 2 colheres de sopa de linhaça, 3 colheres de sopa de aveia, uma banana, meia concha de feijão. Para vocês terem uma ideia de como a gente pode compor cerca de 30 gramas, né, de fibra por dia. Tá? Essa intervenção nutricional ela é importante e pode reduzir parâmetros importantes relacionados ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, como a hemoglobina glicada. Então, aumentar 10 gramas de fibra a cada 1.000 calorias do alimento reduz o risco de síndrome metabólica, né? E a gente pode viver mais e melhor, tá? Com relação à saúde cardiovascular, claro, uma alimentação equilibrada, adequada, é importantíssimo. A inclusão de fibras também. No mínimo, consuma aí cerca de 400 gramas de vegetais e frutas. Redução do sódio, então, máximo de 5 gramas de sal por dia. Controle das gorduras saturadas, tá? A gente vive aí na internet, né, imerso a tantas informações. Então, assim, banha de porco é gordura saturada, tá? Manteiga é gordura saturada. O excesso
tem a associação com maior risco de doenças cardiovasculares. Tá? Então, usem mais azeite, inclua o ômega 3 na alimentação. Tá? Se for possível, via alimentação, é difícil, hoje em dia, pelos peixes que nós comemos, então, a suplementação ela é bastante indicada, e evite os alimentos ultraprocessados. Tá? Importantíssimo. Falando em peixe, né, ele é um grande protetor, ele é um grande protagonista aí dessa fase da menopausa. Ele está associado com o atraso da menopausa, a redução de todos os sintomas. Então, ter um bom consumo de alimentos fontes de ômega 3, como alguns peixes, sardinha, é uma boa fonte de ômega, mas, normalmente, já estou quase acabando. Pareceu um tempo esgotado aqui. Já estou quase acabando. Leiam os slides a seguir. Brincadeira. Então, o peixe ele é um componente importante que, se for possível, a gente precisa incluir na nossa dieta, né? Na forma de suplemento também. Então, ele está associado com melhora de todos os sintomas da menopausa, e também um destaque aqui em especial na atuação na saúde neural. Então, normalmente, a suplementação com ômega 3 ajuda bastante nesse brain fog, né, nesses esquecimentos que nós temos. Então, é muito interessante. Quando a gente pensa em alimentação, consumir, a recomendação dos estudos é a semana toda. Consumir peixe. Quem é que aguenta? Não. Mas a gente pode variar, né? O peixinho, a chia, a linhaça, são boas fontes também, né? E um suplementozinho também que não vai fazer mal. Então, o consumo de peixes, claro que esses estudos foram feitos principalmente na Europa, né? O consumo de peixes tem associação, então, com o retardo da menopausa e menor gravidade de todos os sintomas. Então, o consumo baixo de peixe tem um efeito protetor moderado, assim como o consumo mais de 6 vezes por semana tem um efeito bem importante. Portanto, não é só estética, né? O controle do peso, as estratégias metabólicas são fundamentais aí para a gente viver mais e melhor. Com relação a alguns sintomas, como os fogachos, né, e suores noturnos, que têm relação com essa queda de estrógeno aí da menopausa, sempre adotar uma alimentação que tenha um padrão mais anti-inflamatório. Então, a dieta mediterrânea ela é uma das estratégias mais estudadas, rica em vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, azeite de oliva e peixes. Pode incluir alimentos fontes de fitoestrógeno, como a linhaça dourada, o tofu, o edamame, alguns cogumelos, são fontes de lignanas, eles são importantíssimos também para nos ajudar nessa fase aí de menopausa. Hidratação, gente, é muito importante, porque também melhora a parede mucosa. E quando a gente fala de mucosa, a lubrificação ela também depende aí de uma mucosa íntegra para acontecer. Tá? Então, a libido também pode ter aí uma associação com hidratação. Tá? Evitar gatilhos, né, como ultraprocessados, álcool. Os fitoestrógenos, eu não vou me alongar aqui, mas eles têm muita comprovação científica dessas ações na redução e na prevenção de alguns sintomas da menopausa. Ela pode ser utilizada em pacientes com câncer, inclusive hormônio positivo, tá? Pode incluir na alimentação sem medo. Além disso, elas são potentes antioxidantes e têm um papel fundamental na saúde óssea. Com relação à libido, a perda de libido, claro que o libido feminino ele depende de vários fatores e a gente pode contribuir um pouquinho aqui com relação à nutrição. Né? Então, cuidado com dietas restritivas e deficiências nutricionais. Então, evitem deficiências nutricionais, porque isso agrava essa queda de libido. Inclua gorduras boas, como ômega 3, azeite de oliva, abacate, castanhas. Micronutrientes chaves, como vitaminas do complexo B, magnésio e zinco, e cuide da saúde intestinal. Basicamente, tem que fazer tudo.
né? Alguns suplementos podem ser utilizados nessa fase. Claro que, quando a gente fala de paciente oncológico, precisa ter uma cautela, então isso é individual, mas são suplementos que a gente pode, sim, estudar durante as consultas para beneficiar o paciente, e a gente pode pensar em maca peruana, ashwagandha e fenogrego, porque eles apoiam aí, podem reduzir bastante os efeitos da menopausa. De maneira geral, alguns suplementos também podem ser utilizados nessa fase, como vitamina D e K2, magnésio, ômega 3, complexo B, alguns probióticos, dependendo do paciente, alguns antioxidantes, como N-acetilcisteína, glicina e L-teanina. Qual é a chave para a gente usar a suplementação? Identificar o que está faltando naquele paciente. Tá? E a necessidade de correção mais rápida pode sugerir uma boa suplementação. Tá? Para finalizar, a jornada ela continua além do tratamento, então a qualidade de vida da mulher na menopausa ela depende de vários fatores. Nós, da nutrição, somos uma parte importante, né, desse cuidado, mas a equipe multidisciplinar ela é importantíssima, né, o conjunto médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta é fundamental para que ela possa expor as suas fragilidades, desafios dessa fase. E eu acho que o que é importante aqui é que a gente sempre cultive o estar presente, caminhar, sentir o corpo, acolher as emoções. A jornada oncológica ela é um convite a olhar para cada passo com intenção. A nutrição, o movimento e a mente são pilares interligados e a sua recuperação, para a sua recuperação e bem-estar. Como mensagens finais, a menopausa no câncer de mama é um capítulo desafiador. Mas, com o conhecimento certo, o suporte adequado, ele pode ser vivido com muito mais qualidade. Então, a nutrição é uma ferramenta de caminho de autonomia e bem-estar. Não subestimem, né, o que vocês colocam no prato. Que essa palestra seja um convite a vocês, mulheres, a se olharem com carinho e buscarem o suporte integral que merecem. E a vocês, profissionais, a ouvirem e atuarem de forma cada vez mais holística e empática. Muito obrigada, gente. Essas daqui são algumas referências que eu usei para fazer essa aula. A aula vai ficar disponível, tá? Vocês vão lá no... Só vou falar onde está a aula, tá? A Prate Ensino vai publicar uma foto daqui da aula. E vocês vão escrever lá a aula e eles vão mandar a aula para vocês. Tá bom? Escreve depois, a senha é Grazi. Que aí vocês vão ter esse PDF inteiro para vocês. Tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, Gra. Gente, eu estou amando essa sala cheia e eu sei que no online também. Se não tiver todos vocês aqui na mesa de políticas públicas, eu vou atrás de vocês para o resto da vida. Eu já estou avisando. Tá? Isso é sério. Não é para falar só sobre isso. A gente tem que falar também... Hã? Ah, o QR Code. Gente, a gente consegue colocar o QR Code? Para as dúvidas, podem mandar. E vamos lá. Enquanto eles colocam o QR Code... Ah, já está ali aqui, eu estou vendo o Jarson aqui. Enquanto eles falam o QR Code, eu vou anunciando o Jarson Costa, que é nutricionista clínica, mestre e doutorando em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, jovem talento da ESPEN de 2025, incrível, professor e pesquisador em nutrição oncológica. Eu queria muito saber quantos anos o Gerson tem, porque assim, o currículo dele é a coisa mais chocante que eu já vi, e ele parece que tem 22 anos, mas tudo bem, isso é uma pauta para outro momento. Quantos? Mais 10. 30 anos, tá? 32, então assim, é um jovem talento real, mas tudo bem, maravilhoso. E ele vai falar sobre sarcopenia oncológica, o músculo como protagonista da qualidade de vida. Obrigada, Jarson. Muito obrigado, meninas. Bianca, né? Eu queria... Primeiro, bom dia a todo mundo. Gostaria muito de estar presencial, mas no ano que vem vai dar certo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, com tanta gente incrível, podendo discutir sobre isso, sobre músculo, né? A Grazi já introduziu muito bem isso. Eu estou muito feliz de compartilhar essa mesa, mesmo que virtualmente, com pessoas muito grandes. A Ilana, que é uma grande amiga aí. Enfim, estou muito triste porque eu não estou presencial, mas estou feliz também, porque eu estou aqui contribuindo com vocês. Então, vou falar
um pouquinho sobre a sarcopenia oncológica, porque é um mundo, né? A gente tem muita coisa. Se fosse ficar, podia passar a manhã inteira falando só de sarcopenia, abordando o músculo como um dos principais protagonistas da qualidade de vida da nossa paciente com câncer. Então, vou pular as apresentações aqui. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse, mas que não tiveram nenhum envolvimento com o conteúdo dessa aula. Durante a minha fala, vou abordar brevemente os aspectos cronológicos sobre os estudos em sarcopenia, trazendo a relevância clínica da condição na mulher com câncer, ampliando um pouco esses tópicos em saúde muscular, porque a gente fala muito de quantidade de músculo, mas eu quero trazer uma abordagem um pouco além, da quantidade muscular e trazendo também a aplicação e os desafios que a gente tem na prática clínica. Bom, eu sempre gosto de começar trazendo esses aspectos cronológicos para mostrar como os estudos em composição corporal, como o estudo na sarcopenia, ainda são uma coisa bem recente. Para vocês terem noção, o termo sarcopenia foi inicialmente proposto ali no final da década de 80, em 1989, para ser mais específico. E ao longo desses pouco mais de 35 anos, a gente já evoluiu muito rapidamente porque inicialmente o termo sarcopenia tinha sido proposto como um sinônimo, um substituto de baixa massa muscular. Ao longo desse tempo, a gente já entende que a sarcopenia envolve a baixa massa muscular, mas é uma condição muito mais complexa do que isso. Então, envolve outros aspectos da musculatura esquelética. Então, hoje a sarcopenia é mais definida como essa síndrome complexa da musculatura esquelética, que envolve principalmente uma redução da força ou da função muscular. E para fazer o diagnóstico de sarcopenia, geralmente a gente precisa fazer essa identificação de baixa força ou função, geralmente combinada com a redução não apenas da quantidade de massa muscular, mas também da qualidade dessa massa muscular. Então, ao longo desse tempo, a gente tem entendido os papéis, né, o papel principal da musculatura esquelética, indo além das funções estruturais. Dentro do contexto oncológico, principalmente, a gente tem que pensar o músculo, a musculatura esquelética, dentro do aspecto das funções metabólicas. O músculo esquelético é a nossa principal reserva orgânica de aminoácidos, cerca de 75% dos aminoácidos do nosso organismo estão na musculatura esquelética. Logo, tem uma associação direta com a síntese e estoque de glutamina, que é um aminoácido muito importante para a gente, e que tem também esse crosstalking aí com a produção de miocinas que desempenham diversas outras funções regulatórias no nosso organismo. Entre elas, uma das principais eu destaco a função imunológica. Hoje a gente pensa a musculatura esquelética como uma das nossas principais reservas de imunidade. Então, entendendo essa relevância da saúde muscular como um todo, da sarcopenia como um todo, é que a gente sempre tem batido na tecla, né? Que o paciente chega para a gente tem que fazer o rastreio, o diagnóstico inicial, e não apenas esse rastreio e diagnóstico inicial, mas o monitoramento ao longo de toda a jornada oncológica. Porque desde ali no pré-diagnóstico, a paciente já pode ter a própria manifestação tumoral, já vai desenvolver um ambiente que favorece essa degradação muscular inicial. E ao longo de toda a jornada, passando pelas múltiplas modalidades de tratamento, a paciente vai só acumulando fatores de risco que favorecem a progressão dessa degradação muscular. Então, se eu não faço um diagnóstico adequado, uma intervenção nutricional e clínica adequada e principalmente um monitoramento dessa condição muscular, eu levo a minha paciente aos piores desfechos, entre eles a recorrência da doença e, infelizmente, maior taxa de mortalidade. Ao passo que, quando eu faço esse diagnóstico, eu faço essa intervenção e acompanhamento adequado, eu levo o paciente para um desfecho bem mais favorável, que seria aquele principalmente de um melhor estado de recuperação. Então, pensando em toda essa complexidade da musculatura esquelética, a gente sempre fala da problemática da sarcopenia, né, dessa redução de função, dessa redução de quantidade ou qualidade muscular. Então, o paciente que chega para a gente com uma condição de sarcopenia já instalada, pensando nesses aspectos metabólicos, é a paciente que vai ter maior dificuldade de cicatrização, então tende a ter um pior desfecho cirúrgico, por exemplo, pensando na mulher idosa, com câncer, e com sarcopenia,
essa paciente vai apresentar maior suscetibilidade de quedas e fraturas, logo vai ter menor autonomia funcional e logo vai ter pior percepção da qualidade de vida. A sarcopenia também já foi associada não apenas à toxicidade do tratamento, mas à interrupção desse tratamento antineoplásico, e também foi associada à progressão e recorrência de doença, como eu mencionei anteriormente. Especificamente dentro desse contexto da toxicidade ao tratamento, eu trago esse estudo para vocês, que foi publicado em junho desse ano, então é um estudo muito recente. E esse estudo, assim, trouxe uma abordagem bem inovadora, é uma coisa que a gente espera que seja o futuro da oncologia, porque ainda é um estudo assim, de fase 2, então eles ainda estão avaliando essa questão de segurança e eficácia, mas os resultados desse estudo, mesmo preliminares, assim, são muito interessantes para a gente, porque eles compararam a prescrição do quimioterápico, eles pegaram apenas pacientes com diagnósticos de câncer de colo em estágio 3, e eles compararam diferentes grupos, diferentes abordagens para calcular a quantidade necessária de quimioterapia. Então, eles fizeram a abordagem tradicional, que seria a quantidade de quimioterápico calculada com base na área de superfície corporal, que é algo parecido com o IMC. E também fizeram uma abordagem inovadora, que é o que a gente espera que seja mais, que aconteça mais daqui para frente com essa melhora das evidências, que é a quantidade de quimioterapia calculada com base na quantidade de massa magra. E os resultados foram muito interessantes. Eles mostraram que o grupo que recebeu a quantidade de quimioterápico calculada com base na massa magra teve menor incidência de toxicidade, mais especificamente a neuropatia periférica, e por causa disso eles tiveram menor necessidade de reduzir a dose desse quimioterápico. E não apenas isso, esses pacientes tiveram também melhor pontuação no questionário de qualidade de vida, e ainda o mais interessante foi que não houve diferença na sobrevida global entre as duas formas de tratamento. Então, prescrever pela massa magra teve a mesma efetividade de promover sobrevida do que a abordagem tradicional, sendo que com menos efeitos adversos. Então, a gente sempre tem discutido, tem visto, né, a relevância do estado muscular, da saúde muscular como um todo, durante essa jornada oncológica. Então, a gente sempre está tentando bater na tecla que ser preventivo é muito melhor do que ser reativo. Então, preservar essa musculatura é melhor e bem mais fácil do que reconstruir essa musculatura. Essa imagem aí é de um estudo bem interessante que faz uma analogia da saúde muscular dos nossos pacientes como uma floresta. E essa perda muscular seria equivalente a um incêndio nessa floresta. Da mesma forma que é difícil a gente reflorestar depois do incêndio, é difícil a gente recuperar o músculo, é bem mais difícil a gente recuperar o músculo que foi perdido. E um ponto também muito preocupante é que essa perda muscular, ela pode acontecer independente de mudanças no peso corporal, independente de mudanças no IMC. Então, às vezes, o indivíduo, a paciente, ela pode ter um peso mantido a longo prazo, mas isso ser às custas, mascarando a redução da massa magra e o aumento da massa gorda. Por isso que o IMC não é um bom marcador de estado nutricional, como o Grazi bem mencionou. Só que dentro do contexto da sarcopenia, como eu mencionei, não é só a quantidade de músculo que importa, a qualidade também é muito relevante, porque um músculo maior não necessariamente reflete um músculo melhor, que não necessariamente reflete um músculo mais funcional. Então, às vezes, a paciente pode ter uma quantidade de músculo preservada, mas esse músculo já tem um prejuízo na qualidade. E esse prejuízo na qualidade que a gente tem observado é principalmente infiltração de gordura nesse músculo. E essa infiltração de gordura muscular tem sido chamada aí de miesteatose. E a gente pode fazer uma analogia bem simples com a carne que a gente compra no açougue, onde a gente tem a carne de primeira, a carne de segunda e aquela carne de terceira qualidade. E da mesma forma que essa carne de pior qualidade lá do açougue afeta a palatabilidade quando a gente vai consumir, isso que pode acontecer com a gente, pode acontecer com as nossas pacientes, isso tem repercussões metabólicas, funcionais e sistêmicas que se associam também aos piores desfechos em oncologia. Como é que a gente pode fazer essa avaliação, né?
como o paciente com câncer geralmente vai se submeter a um exame de tomografia, a gente tem dito muito assim que a gente pode utilizar esse exame de tomografia de uma forma conveniente, né, oportunística. Geralmente o paciente vai fazer ou para fins de estadiamento, para monitoramento de resposta terapêutica. Então a gente pode pegar esse exame de imagem e fazer essa avaliação da composição corporal, principalmente quantidade e qualidade desse músculo de uma forma bem mais precisa. Mas eu sei que isso ainda não é a realidade de muitos serviços, mas a gente sempre fala assim, como com o propósito de advogar aos profissionais entenderem mais, buscarem entender um pouco mais da técnica para fazer essa avaliação. Mas tem se discutido, como isso ainda não é uma realidade, tem se discutido o uso da ultrassonografia, né? Pela questão da custo-efetividade, não expõe o paciente à radiação, é uma coisa que a gente pode aplicar à beira do leito, em consultório, porque tem dispositivos mais portáteis. E uma coisa interessante da ultrassonografia é que ela está sendo aí, tem um potencial para substituir, entre aspas, a tomografia computadorizada para fazer essa avaliação precisa da composição corporal, principalmente do estado muscular, porque pela ultrassom a gente consegue tanto avaliar aspectos relacionados à quantidade de músculo, pela espessura desse músculo, quanto aspectos relacionados à qualidade do músculo, pela própria coloração desse músculo na imagem. Só que, mais uma vez, né, isso também não é a realidade de muitos serviços, principalmente em serviços públicos, a gente não tem ainda isso tão disponível, mas nunca, a gente sempre vai ter algo que a gente pode fazer pelo paciente. E que tenha um menor custo, né? Que seja algo factível. E dentro desse contexto, a gente tem marcadores muito simples para avaliar essa massa muscular. E tudo que a gente vai precisar é só de uma fita métrica, de uma fita de costureira, como Simone costuma falar, que um desses marcadores muito simples, antropométricos, que já tem sido bem discutido na comunidade científica, na literatura, é a circunferência da panturrilha. É um bom marcador, um excelente marcador de massa muscular dos nossos pacientes. A gente já tem pontos de corte específicos para mulheres na nossa população brasileira. Então, se uma paciente chega para mim, por exemplo, com a circunferência de panturrilha com valores menores ou iguais a 33 centímetros, muito provavelmente ela já tem aí uma redução de massa muscular. Só que um dos maiores desafios é a paciente com excesso de peso, né? Às vezes essa paciente com obesidade, ela vai chegar, por exemplo, com valores maiores de circunferência da panturrilha, sem que isso reflita mais músculo, porque também tem tecido adiposo. Então, isso ia mascarar, falsear essa nossa classificação muscular. E para evitar ser entendido como reserva muscular, né, uma das minhas orientadoras de doutorado, que é a professora Maria Cristina Gonzalez, que é uma das referências mundiais assim na avaliação da composição corporal, propôs fatores de correção para essa avaliação da circunferência da panturrilha. Então, com a classificação variando de acordo com os diferentes níveis de IMC. Então, por exemplo, se uma mulher chega para mim com IMC de 26, eu faria a aferição dessa circunferência, reduziria 3 centímetros e só depois eu faria a classificação de acordo com esse ponto de corte menor ou igual a 33. Só que também, pensando assim, dentro de vários contextos clínicos, nem sempre vai ser possível fazer essa avaliação da circunferência da panturrilha, quando a mulher apresenta aí, principalmente um edema, um inchaço de membros inferiores, isso já complica ainda mais essa avaliação. Então, os estudos já têm mostrado também o uso da circunferência do braço como um potencial marcador de massa muscular das nossas pacientes. Só que a gente percebeu, como grupo de pesquisa, que não existia um ponto de corte específico para definir a circunferência do braço como um marcador de baixa massa muscular. E foi isso que a gente propôs recentemente. Esse estudo acabou de ser aceito, então estou trazendo aí quase em primeira mão para vocês, onde a gente identificou que a circunferência do braço menor do que 25 centímetros na mulher seria aí um reflexo já de baixa massa muscular. E do mesmo racional, assim, de que mulheres com excesso de peso tendem a ter valores aumentados de circunferência
sem que isso reflita mais músculo, foi que a gente também propôs fatores de correção dessa circunferência para os diferentes níveis de IMC dentro das categorias de IMC de excesso de peso. Então, se uma mulher chega para mim, por exemplo, com IMC de 25, eu faço a aferição da circunferência do braço e iria descontar 2 centímetros para só depois fazer a classificação para identificar se elas têm ou não baixa massa muscular. E como a sarcopenia não é só quantidade e qualidade de músculo, mas acima de tudo força e função muscular, né? Eu trouxe para vocês as formas mais simples que a gente tem de fazer essa avaliação de força e função na prática clínica. O que se discute muito ainda é essa força do aperto de mão, ou força de pressão palmar usando o dinamômetro. A gente já tem pontos de corte também específicos para a nossa população brasileira. Só que eu queria trazer à luz também o teste de sentar e levantar para vocês, porque a literatura científica já está sendo bem consistente, mostrando que a saúde muscular de membros inferiores, força, função, qualidade e quantidade de membros inferiores tende a se deteriorar muito mais precocemente e de uma forma muito mais devastadora, por assim dizer, que a saúde muscular de membros superiores. Então, a paciente ela pode chegar e ter, por exemplo, uma força de pressão palmar preservada, mas já ter uma diminuição da força muscular de membros inferiores. E isso, né, membros inferiores é quem sustenta o peso do nosso corpo. Dentro do contexto da obesidade, principalmente, isso é muito mais relevante de a gente fazer esse rastreio. Então, a gente tem que começar a olhar muito mais para essa força muscular de membros inferiores, e é até bem mais barato, né? Porque tudo que a gente precisa de uma cadeira para fazer o teste. E se, por exemplo, a paciente já chega aí no seu consultório e apresenta redução na circunferência da panturrilha e valores já prejudicados desse teste de sentar e levantar, você já poderia dizer de uma forma muito simples que ela tem uma provável condição de sarcopenia. Então, como mensagens finais, eu gostaria de reforçar, né, que a avaliação da sarcopenia, da saúde muscular de um modo geral, deve ser o principal guia das intervenções nutricionais e clínicas para paciente com câncer, com foco principalmente na paciente que tem excesso de peso, que tem obesidade, porque elas não têm reserva nutricional. Às vezes, na maioria dos casos, são reservas adiposas. Então, a gente tem que rastrear essa pior saúde muscular, porque essas pacientes podem ter obesidade sarcopênica. E que monitorar importa muito mais do que fazer uma única avaliação para um diagnóstico pontual. E que um músculo maior não necessariamente reflete um músculo melhor e muito menos reflete um músculo mais funcional. Então, a gente tem que pensar muito mais na questão da funcionalidade das nossas pacientes, que é o que tem mais relação principalmente com a autopercepção da qualidade de vida e com esse enfoque também na saúde muscular de membros inferiores. E que nem sempre a gente vai poder fazer tudo, mas a gente tem que fazer o que pode, a gente só não pode deixar de fazer. Então, se você é profissional de saúde, faça a avaliação da saúde muscular da sua paciente, e se você é paciente, você tem que pedir ao seu profissional de saúde para fazer a sua avaliação muscular. Então, só para finalizar, não sei se já estourei meu tempo, mas antes de finalizar minha fala, eu queria que os profissionais de saúde que estão ouvindo essa palestra possam participar e responder o nosso estudo. A gente está fazendo um mapeamento aí a nível de América Latina para ver como o profissional no hospital, então teria que ser profissional de saúde na assistência hospitalar, está fazendo essa avaliação da massa muscular, porque a gente quer identificar onde tem problema, né? O que é que tem sido feito melhor, o que é que não tem sido feito e quais são as barreiras para não fazer, para a gente tentar de alguma forma ajudar esses profissionais aqui da nossa região. Então tá aí o QR Code, o questionário muito curto, de 5 minutos, dá para responder pelo celular. E se puder, pode ser qualquer um, não é só nutricionista, médico, fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde em assistência hospitalar. Então, queria agradecer a atenção de todos, esses são os meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram comentar comigo, fiquem à vontade. E se também não conseguiram acessar o QR Code, também podem entrar em contato comigo, que eu disponibilizo o link do questionário. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Jarson.
Olha, promessa é dívida. Eu prometo que ano que vem você vai estar aqui com a gente. A única questão é que, assim, gente, ele está num lugar bem melhor. Né? Se ele abrir a janela, ele está no... então, mas está bem mais gostoso do que aqui com blusa de frio, eu posso ter certeza. E agora eu vou chamar, como diz a Grazi, nossa musa da microbiota, acho que dispensa até currículo, Ilana. Mas tudo bem, vou ler. Nossa doutora em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora, já até sei de cor, coordenadora da pós-graduação de Nutrição Oncológica da Prate Ensino, e membro do nosso Comitê de Nutrição da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, nossa musa, master da microbiota, acabou de ser mãe, incrível, está aqui, com dupla jornada, vai falar sobre, isso eu não decorei, microbiota, o segundo cérebro. Oi, pessoal, bom dia. Maravilha, sala cheia, hein? É desafiador falar sobre microbiota intestinal em 15 minutos. Talvez se eu tivesse 40, 50 minutos, seria tão desafiador quanto, porque é um tema que eu amo de paixão. Se puder colocar o slide aqui embaixo, acho que fica mais fácil. Perfeito, maravilha. Eu ia ficar vendo o Jason aqui, também é muito bom, mas vamos falar do tema. A gente tem aí alguns minutinhos para falar de microbiota intestinal, que é uma área muito nova, relativamente nova também, assim como a avaliação de massa muscular, de sarcopenia. E minha meta aqui é tornar o tema mais fácil, mais palpável e dizer como a gente pode olhar para a saúde intestinal, para a microbiota intestinal na prática clínica. A Bianca muito bem me apresentou, eu sou a Ilana, assim como o Jason, sou nordestina, nós somos do Rio Grande do Norte, e eu tenho a honra de falar de um tema que une minhas expertises. Eu tenho residência e mestrado em nutrição clínica na oncologia, doutorado e agora pós-doutorado na gastroenterologia, então juntou microbiota no câncer, que é um tema super bacana de falar. A melhor parte do meu currículo é que eu sou mãe do Lucas, que tem 3 meses, então valorize essa mãe que acordou 4 da manhã, já ordenhou, deixou leite, fez toda uma logística, mobilizou 10 pessoas para uma das minhas primeiras saídas e vou ficar até a aula de saúde pública, então valorize, né, Bi? Gente, foi uma logística lá em casa, foi uma das primeiras saídas, mas vai dar certo. Vamos falar do tema da nossa aula, que é falar sobre microbiota, microbioma. O que é isso, né? O que é microbiota? Microbiota é essa comunidade de micro-organismos que colonizam o nosso corpo nas mais diferentes densidades. É importante dizer que nós já temos micro-organismos que estão associados a condições de doença, e no câncer não seria diferente. Provavelmente vocês já ouviram falar no H. pylori, que é um fator causador para câncer gástrico. HPV, fator de risco para câncer de colo de útero. Então, nós já temos nos hallmarks do câncer alguns micro-organismos que são considerados como procarcinogênicos. O IARC já categoriza para nós 10, 15 micro-organismos que são capazes de causar câncer. Mas a gente olhava para esses micro-organismos nos anos de 1980, 1990, de forma ainda isolada pela técnica de plaqueamento. E o que é que mudou nos últimos anos? Nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, nós começamos a estudar essa vasta comunidade de micro-organismos do nosso corpo. Eu brinco que se o nosso corpo fosse uma orquestra, os micro-organismos do nosso intestino seriam os maestros. Isso é a nossa microbiota intestinal. A literatura científica descobriu que nosso corpo é todo colonizado por micro-organismos e o local mais colonizado por micro-organismos é o meu intestino, especialmente a porção mais final do intestino, lá no intestino grosso. Tá, Ilana, mas o que esses micro-organismos fazem? Nós estávamos acostumados a ouvir que micro-organismos estavam mais associados a condições de doença. Dona Josefa morreu de uma bactéria na UTI, seu Francisco pegou um fungo e não conseguiu se recuperar. Eis que surgem os estudos falando que os micro-organismos têm muitos papéis benéficos. Micro-organismos atuam na promoção de proteção do nosso corpo, resistência a patógenos, produção de vitaminas. Grande parte das vitaminas do complexo B são produzidas por eles. Produção de neurotransmissores que nos deixam felizes e satisfeitos.
partes essenciais do processo de digestão e absorção de nutrientes são mediados por micro-organismos, regulação enzimática, a gente passaria horas e horas e horas falando do que uma microbiota em equilíbrio é capaz de nos proporcionar. O problema está quando essa comunidade de micro-organismos entra em desequilíbrio, que nós chamamos de disbiose. Esse desequilíbrio da comunidade de micro-organismos está associado a diversas condições clínicas, inclusive câncer. Hoje nós vamos falar aqui sobre micro-organismos associados ao processo de procarcinogênese, então surgimento de um câncer, mas também micro-organismos associados a estado nutricional e como a gente trata isso, como o micro-organismo se correlaciona com o tratamento clínico. Eu não quero que vocês se atentem aos nomes de micro-organismos, porque são muito diferentes. Para hoje, eu quero que vocês se atentem à funcionalidade. E nesse slide, o que eu quero que vocês saibam? Que a nossa microbiota intestinal, a nossa flora intestinal, para os mais leigos, pode estar associada ao surgimento do câncer, ou a proteção do câncer. Ilana, por que nem todos os indivíduos que têm H. pylori desenvolvem câncer gástrico? Felizmente. Porque eu posso ter uma microbiota que me protege, que regula a função de barreira, que regula pH, que diminui a adesão de patógenos. Da mesma forma, eu posso ter micro-organismos que causam danos ao RNA e DNA, aumento de estresse oxidativo, aumento de patógenos e pode levar ao câncer. Então, a primeira mensagem do dia é que há micro-organismos no seu intestino que pode favorecer o câncer ou te proteger do câncer. Mas aí o paciente já tem a doença, né? Nesse caso, como que essa microbiota pode atuar? Aqui mostrando as diversas formas em que essa microbiota pode atuar no processo de procarcinogênese, mas também no tratamento. Quando o paciente já tem a doença instalada nos seus mais diferentes subtipos, essa microbiota muda, e muda de formas diferentes. Nós falamos que câncer não é uma coisa só, vocês já sabem disso. Mais de 100 tipos de câncer, mais de 100 tipos de microbiota para cada câncer, cada uma respondendo a um perfil diferente de tratamento. Então, a primeira pergunta da nossa conversa é: Ilana, há um perfil de microbiota no paciente oncológico? Não. Eu não consigo falar para vocês que o paciente oncológico tem aumento de bactéria boa, redução de bactéria boa. Eu posso falar que diferentes tipos de câncer têm diferentes perfis de micro-organismos. Hoje, um dos cânceres mais estudados, o colo retal, já tem a sua característica própria. Eu já consigo dizer que esse paciente tem mais proteobactéria pró-inflamatória, fusobactéria pró-inflamatória, menos bifidobactério, mas eu também consigo dizer que outros tipos de câncer, como pâncreas, como pulmão, como mama, têm outros perfis. E aí, isso nos dá um importante insight. Quando eu tenho diferentes perfis, a forma de olhar e tratar esse paciente também muda. A nutrição, a medicina vem evoluindo muito, né? Se a gente fala de nutrição e medicina de precisão. Hoje, a gente já consegue olhar para o desequilíbrio desse ambiente intestinal e saber o que eu vou ofertar para o meu paciente. E assim como a microbiota intestinal muda, a microbiota do sítio tumoral também muda. Nós já temos estudos muito recentes para câncer de pulmão, para câncer de pâncreas, falando que tecido saudável tem uma colonização X de micro-organismos, tecido doente tem outra colonização. Daqui a alguns anos, talvez eu volte nesse congresso e diga para vocês que, a depender da colonização de micro-organismos daquele local, a gente tem uma forma diferente de tratar o nosso paciente. Então, primeira mensagem é que há um perfil de microbiota que favorece e nos protege do câncer. Segunda mensagem, paciente com câncer, essa microbiota muda a depender do tipo de câncer que ele tem. Mas será que a microbiota intestinal se relaciona com o tratamento oncológico? Sem dúvida. E é isso que a gente vai pincelar nos próximos slides. Como nutricionista, eu queria falar para vocês de estado nutricional. Microbiota muda na sarcopenia e caquexia do câncer. Isso atua como um ciclo extremamente deletério para o meu paciente. Jason falou muito bem sobre sarcopenia, e a gente sabe que sarcopenia muitas vezes caminha junto com caquexia. Sarcopenia e caquexia pioram qualidade muscular e piora qualidade muscular como um todo, comprometendo barreira intestinal e levando à disbiose. Mais disbiose, mais sarcopenia e mais caquexia.
Para quem tiver mais interesse em estudar sobre o assunto, recentemente eu publiquei um artigo sobre isso, que faz um compilado de Compreendendo a Microbiota Intestinal na Caquexia do Câncer. Quem não conseguir esse artigo na íntegra, me manda mensagem que eu envio para vocês o PDF. E o que é que eu descobri nessas minhas buscas? Eu descobri que o paciente caquético tem um aumento considerável de micro-organismos inflamatórios. E esse grupo de micro-organismos inflamatórios leva a uma perda de qualidade nos miócitos das minhas células musculares. Isso leva àquele ciclo extremamente prejudicial. De um modo geral, quanto mais desbiótico, mais desequilibrada essa microbiota, menor a minha biodisponibilidade de nutrientes, menor o meu processo de absorção de nutrientes. Isso também leva à disfunção de barreira intestinal e, consequentemente, inflamação sistêmica e perda de massa muscular. Então, no checklist de vocês, Jason falou de avaliar a qualidade e quantidade de massa muscular. Eu peço para vocês olharem saúde intestinal, porque isso também está totalmente ligado com o prognóstico do nosso paciente. Além de estar associado com o estado nutricional, microbiota também se associa com tratamento oncológico. Quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, terapia-alvo, CAR-T-cell, bispecíficos, tudo isso já tem artigo falando de uma ligação com microbiota. Vamos começar falando sobre radioterapia. Microbiota e radioterapia têm tudo a ver, e é uma relação bidirecional. Esse material é excelente, esse artigo traz para nós um compilado geral dessa relação. E, resumindo, o que é que ele diz? Que a radioterapia, independente da área irradiada, leva a desequilíbrio na comunidade de micro-organismos. Essa desbiose promovida pela radioterapia promove mais toxicidade. Isso gera pior resposta ao tratamento. Nosso ciclo extremamente desequilibrado. Na quimioterapia, nós também temos evidências robustas, esse artigo da Nature, de 2017, falando que microbiota interfere em biodisponibilidade e bioconversão de fármacos. Quando a gente tem uma microbiota disfuncional, essa microbiota não consegue metabolizar aquele fármaco, esse fármaco fica circulante. Fármaco circulante é igual a mais toxicidade, mais efeito colateral. O paciente precisa espaçar dose, reduzir dose ou até mesmo interromper por dose limite de toxicidade. Nós já temos vários estudos falando sobre como o microbiota interfere em biodisponibilidade de oxaliplatina, de cisplatina, de irinotecano, de 5-FU. Mas, dada essa relação muito próxima aí de microbiota e fármacos, a literatura científica já conseguiu identificar quais são os principais pontos que ligam desbiose à menor resposta à quimioterapia. Na desbiose, eu tenho alterações da comunidade de micro-organismos, nos seus metabólitos, que são os produtos microbianos, na barreira intestinal, que fica disfuncional e favorece a adesão de micro-organismos patogênicos, e alteração de biomarcadores importantes, como marcadores de inflamação sistêmica, PCR, albumina, inflamação em miócitos. Tudo isso se correlaciona com menor resposta terapêutica. Brevemente, peguem esses artigos para debruçar posteriormente sobre. A gente já viu que microbiota interfere em resposta a rádio e químio. Mas, onde nós temos mais literatura científica é na imunoterapia, dada essa ligação muito próxima de microbiota com sistema imune. 70% aí de componentes do meu sistema imune estão relacionados com esse ambiente de saúde intestinal. Nós começamos a olhar para esse tema em 2015, lá no modelo experimental, no ratinho. E esse artigo de 2015 da Science traz para a gente uma informação preciosíssima. O animal que teve a imunoterapia por via parenteral, o antibiótico por via parenteral, teve uma melhor resposta à imunoterapia comparado ao animal que teve o antibiótico por via oral. O que isso acontece, Lana? Porque o antibiótico por via oral compromete a minha microbiota, a minha flora intestinal, que gera desbiose. Quanto mais desbiose, menor resposta do imunoterápico.
De 2015 para cá, a gente conseguiu compreender alguns mecanismos. E hoje eu entendo que disbiose atua diretamente em células dendríticas, células NK, células T helper, linfócitos B, linfócitos T. Por diferentes mecanismos, diferentes micro-organismos do seu intestino falam se você vai responder ou não à imunoterapia. Fantástico, né? Mais adiante, nós tivemos artigos em humanos. E esse artigo traz para nós que quem utilizou antibiótico viveu menos. Vocês conseguem ver na minha curva de Kaplan-Meier que, em preto, quem não utilizou antibiótico, em vermelho, quem utilizou antibiótico. Muito visual, gente. Quem utilizou antibiótico por via oral antes da imuno levou a disbiose, menor sobrevida. Partindo daí, teve mais material? Sem dúvida. Hoje eu já posso dizer para vocês com propriedade que para câncer de pulmão, de células não pequenas, pacientes que vão fazer anti-PD1, anti-PDL1, já há uma microbiota específica que diz se o paciente vai responder ou não ao tratamento. E, se eu puder falar de um micro-organismo-chave, eu diria que esse micro-organismo é a Akkermansia mucinífila. A Akkermansia mucinífila é um micro-organismo que mora na camada de muco e que protege a nossa barreira intestinal. Essa Akkermansia, em quantidades adequadas, protegendo a barreira, reduz a inflamação, melhora a resposta à imunoterapia. Na prática, sabe o que a gente indica para o nosso paciente? Suco de uva, frutas vermelhas e até um chocolate 70% cacau, porque o cacau aumenta a Akkermansia. Então, é possível a gente transformar a informação de micro-organismo em prática clínica. Assim como no pulmão, câncer de mama também há um perfil de microbiota que se relaciona a menor ou maior resposta ao trastuzumab. Então, a literatura científica vem olhando para a imuno. E, não menos importante, eu também tenho uma microbiota que muda no transplante de células tronco hematopoéticas. Esse artigo da Blood traz para nós que a microbiota do paciente muda no condicionamento, pré-transplante, no pós-transplante. Quanto mais disbiose, mais risco de doença do enxerto contra o hospedeiro, pior prognóstico do meu paciente. Está tudo conectado. Em resumo, microbiota afeta biodisponibilidade de quimioterápicos, atua sobre resposta imune e pode impactar a sarcopenia e caquexia do câncer. A boa notícia é que, para um problema, nós temos uma solução. Então, é possível olhar para essa microbiota intestinal e direcionar, através de técnicas de alimentação e, se necessário, suplementação, somadas a medidas de estilo de vida para beneficiar meu paciente. Esse é um artigo que diz assim: tudo o que o oncologista deve saber sobre microbiota. Por favor, leiam. Ele traz que temos muitos problemas na microbiota do paciente oncológico, mas é possível mudar isso com dieta, com estilo de vida e com suplementação, quando necessário. Eu trouxe um resuminho para vocês filmarem. Ah, nossa, não acreditam. Aqui, trouxe um resuminho para vocês. Uma tradução do que esse artigo traz para nós. O paciente deve diversificar a dieta o máximo possível, consumo adequado de fibras, diversidade alimentar, reduzir carnes processadas, ultraprocessados e, quando necessário e muito bem aplicado, fazer uma suplementação. Espero que eu tenha deixado vocês com um gostinho de quero saber mais sobre microbiota e microbioma e agradeço a oportunidade de estar com vocês no evento. Obrigada. Obrigada, Ilana. E para fechar nosso painel hoje não, né? Porque a gente tem mais um painel. Já falei 350 vezes, mas eu já falei que eu vou atrás de vocês. É para falar novamente que a gente tem um painel de políticas públicas e nutrição a partir das 11 horas da manhã, e esse, para mim, é um dos painéis mais importantes que a gente vai ter aqui dentro do TJCC. Mas, para finalizar essa mesa, eu vou convidar mais uma pessoa muito especial, que é membro do nosso comitê, e já que a gente está falando sobre currículos importantes, Ana Laura, que veio um ano grávida, outro ano ela teve que trazer a bebezinha dela de meses para poder estar com a gente, e esse ano ela quase não veio, porque a neném dela ficou doente. Mas ela, quando me mandou uma foto no avião, eu fiquei tão emocionada que eu comecei até a chorar.
A primeira porque a Belinha estava bem, mas segunda é porque ela estava vindo. Eu falei, ai, que bom, deu tudo certo. Então, eu fico muito feliz e honrada de ter esse grupo de mulheres ao meu lado aqui no comitê. Novamente, eu vou citar a Isa, porque eu sei que ela está muito angustiada lá no internato, mas Isa também está fazendo faculdade de medicina, trabalha no consultório, tem uma nenê. Então, assim, são só mulheres maravilhosas que vivem aí a maternidade, o consultório, hospitais. Então, isso é muito incrível. Mas, enfim, ela não é só isso. Ela é muito além disso. Ela é nutricionista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Fundação Pio XII, que é o Hospital do Câncer de Barretos, nutricionista clínica funcional e membro do Comitê de Nutrição da Abrale, e ela vai falar um pouco mais sobre medicina e nutrição no estilo de vida, o poder transformador de decisões diárias. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui. E eu quero começar, em vez de falar um pouco mais do meu currículo, eu quero começar agradecendo a Bianca Manzoli, que é responsável pelo Comitê de Nutrição. Quero agradecer não apenas pelo convite, por fazer parte do comitê, mas pela confiança no meu trabalho. Eu estava mesmo ontem e hoje conversando com elas, que eu sempre fico muito nervosa no palco. O palco não é para mim, não nasci para isso. Eu gosto muito dessa troca, de dar aula e conversar com as pessoas, mas sempre num ambiente, eu faço online. Então, para mim, é sempre muito desafiador estar aqui. Mas hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto menos denso, cientificamente, do que os outros que foram tratados até agora, mas vamos trazer um elo, uma conexão sobre tudo o que foi falado até o momento. Então, a gente não fala de hormônios, de músculo e de microbiota sem um estilo de vida que dê condições desses músculos, desses hormônios terem mais equilíbrio durante a menopausa, sem essa microbiota que seja favorável. E para falar sobre medicina do estilo de vida, eu trouxe aqui para vocês o que é a medicina do estilo de vida final. A medicina do estilo de vida, ela é baseada em 6 pilares. Um deles é a nutrição, que é o que a gente vai puxar um pouco mais de sardinha aqui nessa aula, mas todos esses pilares são importantes, inclusive pilares como relações sociais, o estresse, e o mais bacana de tudo é que a medicina do estilo de vida considera que esses pilares estão interconectados. O que eu quero dizer? Eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês, mas eu vou colocar alguns exemplos principais. Antes de eu exemplificar, eu quero dizer para vocês que a medicina do estilo de vida, ela preconiza que em situações de doenças crônicas, como é o caso do câncer, não transmissíveis, a dieta predominante deveria ser baseada em plantas. E eles acreditam, e eu posso estender não apenas a eles, mas eu acho que todos os bons profissionais acreditam nisso, a gente acredita muito que quando a gente tem uma dieta saudável, a gente vai fornecer mais nutrientes para ter condições de fazer atividade física, de sentir menos fadiga, por exemplo. Se eu faço atividade física de forma constante, eu vou ter... Opa, vou voltar aqui. Gente, eu estou indo para frente? Não. Eu vou ter mais liberação de irisina, que é um componente que ajuda para que a gente não tenha tanto um comer emocional. Então, logo, quando eu faço atividade física, o que eu vou ter também? Mais saciedade, menos necessidade de comer. Vocês provavelmente já observaram isso. Quando vocês fazem atividade física, vocês têm mais facilidade de seguir uma dieta adequada. Da mesma forma, quando eu faço uma dieta mais saudável, eu vou ter mais nutrientes para ter mais condições de ser um sono adequado. Se eu tenho um sono adequado, eu regulo o cortisol. Se eu regulo o cortisol, eu tenho menos vontade de comer carboidratos simples e vou ter menos desejo por alimentos ultra salgados. Consequentemente, vou diminuir meus industrializados também. Então, um elo puxa o outro. Tudo está interconectado quando a gente pensa na medicina do estilo de vida. Mas aí vocês
devem estar se perguntando, qual é a diferença, afinal de contas, da medicina do estilo de vida e da medicina tradicional? E a verdade é que ambas valorizam o mesmo conhecimento, se baseiam nos mesmos estudos científicos, e a diferença é só que a medicina do estilo de vida busca encontrar estrutura para que essas mudanças no estilo de vida, de fato, aconteçam. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem isso um pouquinho melhor, que é a aplicação da medicina do estilo de vida num grupo de mulheres pós-tratamento do câncer de mama. Então, eles fizeram 12 semanas de encontro, onde eles trabalharam esses 6 pilares da medicina do estilo de vida. E, durante esses encontros, eles pediam para essas mulheres fazerem o que eu chamei aqui de roda de sustentação na tradução, que seria, na verdade, elas estarem se automonitorando durante o processo, para que elas verificassem quais são os pontos do estilo de vida que ainda estavam aquém. E a verdade é que eles treinam todos os profissionais que vão trabalhar com medicina do estilo de vida para que eles possam fazer perguntas para os pacientes que tenham uma característica de uma entrevista mais motivacional. Ou seja, eles fazem perguntas abertas, diferente da medicina tradicional, que faz perguntas mais diretas, com a intenção de gerar reflexão e motivar os pacientes. E o fato é que a gente tem poucos dados ainda sobre a medicina do estilo de vida e pessoas em tratamento de câncer ou pós-tratamento de câncer, mas esse estudo, que é um estudo bem recente, ele já nos denota como essas abordagens acabam trazendo efeitos benéficos para os pacientes. Então, foram 1.700, quase 1.800 mulheres com câncer de mama, com um IMC entre 24 e 40, que foram divididas em 2 grupos. Aquelas que receberam uma intervenção de medicina do estilo de vida, e vale dizer que não era uma intervenção perfeita, era uma intervenção via telefone, então elas recebiam telefonema dos profissionais durante o período de 2 anos, e o outro grupo foram mulheres que receberam apenas uma apostila dizendo o que elas tinham que fazer nesse período de 2 anos. E o que eles verificaram, então? Que no grupo intervenção houve uma perda moderada de peso de 3 a 4% nas mulheres, enquanto no grupo apostila houve um aumento de peso, ainda que moderado, mas houve um ganho de peso durante esse período, mostrando para a gente o quão é eficiente motivar os nossos pacientes. Mas eu, como nutricionista oncológica há mais de 10 anos, e imagino que muitos de vocês aqui, com a experiência do câncer, seja enquanto profissionais, seja enquanto pacientes, vocês devem também ter a mesma sensação que eu. O paciente oncológico, quando está em tratamento, ele acaba naturalmente tendo uma motivação mais alta. Ainda que ele não consiga mudar, porque tem uma série de desafios que, para muitos deles, isso se torna inviável, ele ainda assim tem uma motivação alta. Quando a sombra da doença se afasta, o que eu percebo? A motivação cai. E as minhas pacientes, elas dizem isso, olhando nos meus olhos e me pedindo, o que eu faço? Porque eu não consigo voltar aos meus hábitos. Agora é muito difícil. A minha vida voltou para a rotina e eu não consigo mudar. Então, eu fui procurar evidências científicas que pudessem trazer para a gente como a gente faz para que, de fato, essas mudanças persistam para o longo da vida. E o que sustenta, então, essa mudança de acordo com esse artigo? Os nossos hábitos, eles são formados quando um comportamento é realizado automaticamente em resposta a uma sugestão situacional. O que isso significa? Eu acredito que todos vocês, eu pelo menos tenho isso, quando vou assistir um filme, eu acho que eu tenho que comer uma pipoca.
Então, quando a gente tem um hábito que já é enraizado, muito forte, por exemplo, escovar os dentes. Todos nós acordamos e escovamos os dentes. Se a gente quer ter um outro hábito, a gente quer criar um outro hábito, a gente tem que ancorar, por isso que eu coloquei uma âncora, para eu não esquecer essa palavra, a gente tem que ancorar esse hábito num hábito que já existe, porque isso se torna mais fácil. Mas espera aí que isso não é mágica. E aí eu fui descobrir que tem um detalhe muito importante. Esses hábitos, eles precisam ser pequenos para promover a realização bem-sucedida e subsequentes aumentos e gerar uma sensação de autoeficácia. O que isso significa? Eu preciso me sentir capaz. E aí vem o ponto que eu diria que é a pior zona para nós profissionais da área da saúde, que nós temos uma ansiedade natural que o nosso paciente atinja as metas preconizadas pelas instituições nacionais e internacionais de câncer. Então, o que a gente sempre coloca para os nossos pacientes? 150 minutos de atividade física semanal, moderada ou intensa. Tem que ter um consumo de alimentos de 5 porções, até 9 porções de vegetais ao dia. E isso pode ser muito distante em algumas realidades. E quando a gente coloca isso, o paciente também se sente tão distante, aquilo parece tão distante para ele, que ele fala, eu não vou conseguir. E ele desiste. E ele se sente frustrado. E aí ele fica naquele ciclo de frustração e não consegue evoluir. Então, a pergunta é, mas será que essas pequenas escolhas, que é a pergunta da minha palestra, que é o título da minha palestra, elas, de fato, podem mudar algo tão complexo como o câncer? Porque é muito lindo eu falar para vocês fazer pequenos hábitos, tomar pequenas atitudes, mas será que isso, de fato, vai me ajudar em alguma coisa? Porque existe o outro lado. O paciente, muitas vezes, pode se sentir assim, mas isso que eu estou fazendo é tão pequeno, não vai fazer diferença. E aí eu vim aqui para mostrar para vocês que a gente pode começar pelo pequeno, que o pequeno traz efeitos, sim. Então, nesse estudo, que é um estudo que foi feito com pacientes, com pessoas que tinham a síndrome de Lynch, que é uma condição que gera 80% de risco de câncer coloretal ao longo da vida, elas foram colocadas nesse estudo, distribuídas em intervenção e grupo controle. O grupo intervenção recebeu 30 gramas por dia de amido resistente, que é uma fibra. Para vocês terem ideia, a farinha de banana verde, 2 colheres de sopa, tem cerca de 30 gramas de amido resistente. Então, a gente poderia fazer uma analogia aqui de que eles usaram 2 colheres de sopa de farinha de banana verde todos os dias. Ao longo desse follow-up de 20 anos, o que eles verificaram? Não houve diferença em relação ao aparecimento de tumores coloretais, que são aqueles em que aumenta muito o risco desses pacientes por conta de ser uma mutação herdada, uma mutação genética. Mas os outros tumores, houve uma redução de praticamente, vamos arredondar aqui, 50%. 48% de redução de surgimento de outros tumores. Vale dizer que a síndrome de Lynch, ela aumenta, sim, o risco para câncer coloretal, mas para outros tumores, como tumores do endométrio, tumores gastrointestinais mais altos, também tem esse efeito. E esse efeito foi principalmente na redução de tumores no trato digestivo alto. Então, foi um resultado excepcional, mostrando que uma intervenção pequena pode ter resultados. Aqui, eu trago para vocês esse estudo que não é tão recente, é um estudo de 2021, mas que ele é muito interessante, porque ele mostra que a cada 5 gramas de aumento na ingestão de fibras diárias, teve uma redução de 30% de progressão ou morte em pacientes em uso de imunoterapia, para a Ilana, né, que estava falando até agora do efeito da nutrição, da modulação da microbiota em pacientes com melanoma, né, então, fazendo uso de imunoterapia. E isso aconteceu mesmo sem diferenças na composição da microbiota, porque exatamente como a Ilana colocou aqui para vocês,
nem sempre a gente consegue mensurar essas diferenças entre os pacientes e conseguir uma assinatura de microbiota intestinal, de microbioma intestinal, que nos diga o que de fato ali está direcionando. Mas ainda assim, a gente teve resultado. E aí eu coloquei para vocês o que equivale essas 5 gramas de fibras. Então, são 4 talos médios de brócolis cozido, uma concha pequena de feijão cozido, uma colher de sopa de chia ou meio abacate. Ou seja, uma intervenção muito pequena e que é possível da gente colocar no nosso dia a dia. Esse estudo também é um estudo muito interessante e recente, que é um estudo caso-controle, que teve... Desculpa, é um estudo observacional, mas que revisou estudos casos-controles, com mais de 97 mil pessoas, mostrando que um maior consumo de vegetais crucíferos, que são esses aqui da foto, gerava uma redução de até 20% no desenvolvimento de câncer cólon-retal. Então, o mais bacana desse estudo é que ele mostrou que esses resultados são atingidos com 20 a 40 gramas por dia e que a gente tem um platô a partir de 60 gramas. Ou seja, a gente não precisa consumir mais para ter o efeito, mas pensando aqui nessa questão especificamente de câncer coloretal, é claro que vocês podem consumir mais, eu não estou proibindo ninguém, tá? Não é essa a intenção. Mas, basicamente, 2 colheres de sopa cheia desses vegetais, já a gente atingiria essa quantidade encontrada no estudo. E aqui eu trago para vocês essa meta-análise também recente, e eu sei que o meu tempo está acabando, mas eu também estou acabando, não briga comigo. Então, nessa meta-análise, eles fizeram uma verificação do quanto a nutrição pode ter impacto no câncer de pulmão. Porque, até o momento, a gente falava muito do papel da nutrição em tumores gastrointestinais, no câncer de mama, doenças que têm uma relação tanto direta do alimento ali na superfície da mucosa, mas doenças relacionadas com o metabolismo. E, cada vez mais, têm surgido estudos mostrando da relação com o câncer de pulmão. Então, o consumo de 140 gramas por dia de vegetais e 120 gramas por dia de frutas reduziu significativamente o câncer de pulmão. E os mais beneficiados com essa ação foram os homens, exceto se as mulheres utilizassem a maior parte dos vegetais delas em vegetais crucíferos. Eles acreditam que, para as mulheres, tem essa diferença porque é muito comum um polimorfismo em CYP nas mulheres, e esse polimorfismo, que é uma variação genética, faz com que as mulheres tenham dificuldade de eliminar toxinas e, por isso, se tornem mais predispostas ao desenvolvimento do câncer de pulmão e, consequentemente, esses vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, têm a capacidade de minimizar essa alteração genética. E aí, só para fortalecer isso, agora, em 2025, também saiu um estudo reforçando, né, foi um estudo que teve um follow-up de 12 anos, mostrando que o maior tercio das pessoas dos estudos que tinham maior consumo de ultraprocessados tiveram 41% mais risco de câncer de pulmão do que o tercio mais baixo. E os tipos de alimentos industrializados, ultraprocessados, que as pessoas mais consumiam durante o estudo, eram as carnes processadas no almoço, linguiça, salsicha, enfim, vocês têm uma infinidade delas aqui, e os refrigerantes, tanto aqueles cafeinados quanto os descafeinados. E aí, só para deixar, já finalizando aqui para vocês, a gente sempre fala muito de ultraprocessados, mas eu acho bom que a gente diga o que é esses ultraprocessados, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, o milho, que é o produto natural, minimamente processado, que a gente tem acesso, e aí a gente pode ter vários subprodutos desse milho ou processados do milho. Então, o óleo, o milho em lata, aí a gente tem variações, a própria pamonha, então eles estariam aqui como alimentos processados. Mas quando eu pego esse milho e transformo ele num sucrilhos colorido, com um monte de ingredientes, eu transformei num alimento ultraprocessado. E é justamente
justamente esses alimentos ultraprocessados, que mais um estudo aqui em 2025 correlaciona eles com risco de mortalidade para câncer de cólon e câncer de pulmão. Lembrando a vocês que isso não tem a ver apenas com uma questão de valor calórico, e sim por esses processos que geram o contato com inúmeras substâncias que têm um potencial carcinogênico. E o meu recado aqui para vocês fica em relação ao poder do possível. O estilo de vida, ele não precisa ser perfeito para ser transformador. E o futuro a gente constrói a partir do possível. E pensando nisso, eu entendo que cada pequena mudança é uma semente. E a minha pergunta para vocês aqui, para o final dessa mesa, é: qual das sementes é possível para vocês semearem hoje? Obrigada. Que ela nem gosta, ela não sabe falar em público, tá? Ela ficou ontem 4 horas falando isso para mim, vocês tiveram essa conclusão, né? Eu tenho 2 notícias, uma é que a gente não vai conseguir abrir para perguntas, porque a gente tem o nosso próximo painel às 11 horas, mas as meninas estão aqui, a gente vai ficar aqui no congresso hoje até tarde, então, até começar nosso próximo painel às 11 horas, as meninas vão ficar à disposição para vocês conversarem um pouco mais com elas. E antes de encerrar, eu queria só dar um recado, que esse ano a gente está, finalmente, né, e com muita emoção, celebrando aqui no congresso o pré-lançamento do nosso novo curso de pós-graduação, pela rede OncoEnsino. Para quem não conhece, o OncoEnsino é uma plataforma de ensino à distância, que é um projeto feito pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer. A gente tem uma atuação muito forte em formar profissionais de saúde, principalmente profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. Então, a gente já chegou a quase todos os estados, acho que a todos os estados do Brasil, principalmente aqueles locais onde as pessoas não têm acesso à informação, não têm acesso a cursos. É uma plataforma que realmente a gente consegue conectar e fazer com que esses pacientes tenham mais, com que esses profissionais levem uma atuação de qualidade para os pacientes. Então, com essa proposta, a gente está lançando uma pós-graduação multiprofissional, onde o profissional vai ter acesso a conteúdo de todas as áreas. E é uma ótima oportunidade para quem tem interesse em iniciar a carreira na oncologia, em fazer a sua primeira especialização. Então, esse ano, com esse lançamento, a gente está oferecendo um cupom de 20%, tanto na matrícula quanto na mensalidade. Vamos colocar aqui. Tá, já colocaram. E quem quiser saber um pouco mais de informação, a gente tem um stand do OncoEnsino, vai lá falar com o Leandro e com a Alice. A Alice, super atenciosa, vai conversar com vocês um pouco mais sobre isso. E o mais importante do OncoEnsino é a gente fazer esse fortalecimento em equipe e trabalhar políticas públicas, acessibilidade e conectar pessoas, profissionais e pacientes. É isso, eu quero agradecer e a gente se encontra às 11 horas. Então, vão lá descansar um pouquinho. Obrigada. O QR Code. O Jarson? Não. Tchau para o Jarson. Obrigada, Jarson. Vai aproveitar a praia. Tchau, pessoal. Não dá. Dá sim. Tão novinho, trabalhando tanto. Obrigada, Jarson. Até ano que vem. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos tirar uma Beijo. foto com ele? Vamos. Dá para pôr ele de novo? Dá.